Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Daniela Serban, eu trabalho na Integração Escola de Negócios, eu tenho duplo chapéu, eu sou responsável head pela Escola de Vendas in Company e também atuo também à frente na área de vendas. Então, eu estava até, estou muito feliz aí em ter essa galera aí com a gente. A ideia é a gente ter um bate-papo bem leve, gostoso, e trocar dicas, né? O Marcelo é um super especialista em aceleração de vendas e vai falar bastante sobre o que ele está vendo aí de novidade no mercado, as mudanças, né? Então, vocês que estão super conectados, né? Então, se vocês escolheram estar aqui com a gente, aproveitem, né? A gente tem aí mais ou menos, dependendo das perguntas, uns 45 minutos juntos. Então, vamos aproveitar, né? Só para contextualizar, a gente está com uma série de webinars aí durante o mês de abril e maio, de várias escolas que temos, 7 escolas na integração. Então, depois, se vocês puderem entrar no site, checar outros temas de interesse. Da Escola de Vendas terá um amanhã e outro semana que vem. No final, eu vou contar com mais detalhes. Tá? Então, só resgatando aqui, fiquem à vontade para fazer as perguntas no chat, a gente vai respondendo, vai encaixando. E a Samantha está aqui comigo, ela não está aparecendo, mas ela também vai ajudar a responder o chat. Aí, se vocês precisarem, levanta a mãozinha aí no Zoom e a gente vai... vocês podem entrar com áudio também, tá bom? Então, deixa eu apresentar o consultor, o Marcelo Charra. Ele é especialista em aceleração de vendas. Ele ele treina times comerciais que têm se dedicado a transformar o mindset de equipes tradicionais. E ele criou uma metodologia que chama SSF, Sales Science Framework, focada em aceleração de vendas. Ele é engenheiro e administrador e também tem especialização em finanças no INSPER. Então, ele vai falar um pouco com a gente, ele tem bastante experiência em vendas, então fica à vontade aí, Marcelo, a bola é com você. Legal. Bom, obrigado pela oportunidade, pelo convite, obrigado a todos aí que estão nos acompanhando. Como a Daniela disse, eu reitero aqui que vai ser um bate-papo fluido, então sintam-se super à vontade para perguntar. Eu vou evoluir um pouquinho aqui na minha apresentação, e aí, não sei se a da Dani vai interagindo, mas aí a gente vai evoluindo um pouco mais, até para falar um pouco desse momento, de como as vendas aí foram impactadas com tudo isso que a gente está vivendo, né? Mas, sim, a gente é especialista em vendas, eu tive a oportunidade, junto com outros membros da equipe, de criar uma metodologia de aceleração de vendas, o que traz o grande diferencial é para a gente fugir um pouco daquela história de que vendas é relacionamento. A gente está muito acostumado a ver, né? O cara falava bem, o cara conversava bem, ele virou vendedor porque ele sabia se comunicar, né? E o que a gente entende é que os times de vendas, os profissionais de vendas, possuem muitas características técnicas, que por muito tempo, principalmente devido ao processo de industrialização, sempre foi focado na questão mais de hard skills, vamos falar assim, né? Aquela questão mais focada nas pessoas que seguiam processos e tudo mais. E a gente entende e sente que existe um gap de o vendedor se entender como especialista. Você pegar, por exemplo, não existe faculdade de vendas. E foi isso que a gente tentou, essa dor que a gente tentou e tem conseguido sanar com uma metodologia de vendas em que a gente traz a vendas para um processo mais científico, tanto do ponto de vista de competências comportamentais, soft skills, quanto do ponto de vista técnico mesmo de processos de vendas. Só para exemplificar rapidamente, né, quando a gente fala em persuasão, existem técnicas, quando a gente fala em empatia, existem técnicas, processo de comunicação, existem técnicas, isso tudo os vendedores mais experientes já sabem, mas o público em geral às vezes não. Quando a gente fala na parte técnica ou processual, hard skills, também existem técnicas de gestão de pipeline, técnicas de gestão de CRM, identificação do perfil do cliente ideal. Então, nessas duas camadas é que o nosso framework de aceleração de vendas vai. Comportamental e do aspecto um pouco mais técnico também de vendas. Seu áudio está cortado, Dani. Marcelo, conta pra gente, então, falando dessa metodologia, né?
você acha que é relevante aí, mais relevante para esse momento, para a equipe de os líderes que estão gerenciando equipes comerciais? Que dicas, né? O que você acha importante estar compartilhando? Legal. Eu não sei se tem pessoas aqui de B2C e B2B. Eu vou falar nas duas frentes como é que eu vejo a movimentação, né? Então, no B2B, eu entendo que as empresas vão comprar, principalmente, com certeza esse ano, o próximo ano talvez também, os itens que são essenciais para a sobrevivência dela ou itens que reduzam os custos dela. Então, se ela tem um software, por exemplo, um RP, que ela gasta ali, sei lá, 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês com RP, se você tiver uma solução que seja para ela reduzir custo, ela vai te dar atenção. Vejam que a gente vive num momento de sobrevivência. E o segundo ponto são coisas que são essenciais, né? Quando a gente fala de água, luz, telecomunicações e etc e tal, itens de insumo para a matéria-prima, para o cara poder produzir, isso são itens básicos dele que ele tem um substituto. Mas então, não quer dizer que você necessariamente tem que mudar todo o seu produto, mas o seu discurso para as empresas, para o B2B, tem que sempre atacar, cara, eu vou reduzir custo e eu vou conseguir ser eu sou um produto essencial. Então, essa mudança pode acontecer no discurso de vendas, na embalagem do discurso e não necessariamente no produto. Talvez você tenha que mudar a forma com que você vende, às vezes você vendia investimento e agora você vai vender ela como um serviço, enfim. Você pode fazer uma mudança comercial e não necessariamente tem que ser do produto. Do ponto de vista do B2C, o que a gente tem? Uma característica de incerteza. A incerteza gera medo em todo mundo e dificulta a decisão de investimentos que podem ser de maior valor agregado. Essa lógica é um pouco diferente do B2B, mas o cara é orientado para uma decisão de insegurança e decisões de insegurança, o cara volta o consumo dele só para o essencial. Então, para aqueles que trabalham no B2C, como é que eu tangibilizo os meus produtos e serviços para mostrar que eu sou essencial para esse consumidor. E no B2B, cara, eu tenho que ser ou essencial e reduzir custo, ou ser essencial e reduzir custo. Então, nesses dois aspectos é o que eu vejo, é necessário a gente ter uma nova embalagem para esse produto para conseguir ter aderência, enfim, conseguir ter um pouco mais de penetração. E eu até complementaria, né, nessa questão, acho muito bacana o que você está trazendo, e a questão da gente mostrar que a gente se importa com quem está do outro lado, né? Eu acho que mais do que nunca, nesse momento bem sensível que a gente está passando, a gente comunicar para os nossos clientes que a gente não quer só vender, que a gente se importa com o que ele está vivendo, com o que ele está passando, com o que ele está sentindo, né? Então, tanto no B2C quanto no B2B, essa questão de se conectar mesmo, né? As dores e se mostrar empatia, né? Então, eu comunico minha parte técnica, o essencial, e até porque está mudando o essencial, né? Então, o essencial que antes, cada vez mais, né, se torna essencial se preocupar com o outro, né? Eu não consigo vender nada, nem gerenciar a equipe, se eu não me conectar, e ainda mais hoje, né, que a gente está trazendo para esse contexto da liderança de equipes remotas, que é o tema do nosso encontro. Como é que eu vou liderar a equipe se eu não me conecto a, de fato, as equipes, né? Eles estão lá sentindo outras dores, né? Então, acho que vale a pena você trazer um pouco mais sobre isso, né? O que você acha que são as dores que os vendedores estão tendo hoje, que eles não tinham antes, ou que se potencializaram? E como que o líder pode cuidar para aliviar um pouco isso? Legal. Então, eu vou voltar um pouquinho do processo de vendas e vou chegar nas dores dos vendedores e do líder de vendas, né? Até especificamente com essa questão de gestão remota e tudo mais. A gente já vem vivendo um processo em que o vendedor é aquele cara que tem que ser mais consultivo. E o que significa ser mais consultivo? Conseguir entender a dor do cliente, que é uma palavra que até já ficou bastante difundida, né? Então, entender a dor do cliente e propor uma solução de fato preocupado com essa dor. Isso, antigamente, era pura questão mercadológica. Quer dizer, eu tenho que resolver a dor do cliente para meu produto ser essencial ou fazer sentido para ele poder comprar. O que eu aconteceu com a história da pandemia é que acentuou isso. E esse grau de empatia entra no grau também de conexão com a dor humana. Então, ele tem que ter a dor do problema do cliente. Vamos dizer que ele tem um problema de infraestrutura, de tecnologia, por exemplo. Você precisa resolver esse problema, mas você também precisa se conectar com a dor daquele coordenador de TI, daquele gerente de TI, que tem ali uma série de desafios. Então, acho que isso foi importante e ficou mais latente.
ponto de vista de venda, seja para líderes ou para liderados, eu acredito muito que o vendedor que tem prosperidade, que tem futuro, é aquele cara que vai se tornar um advisor do cliente, que vai ser um conselheiro. Ou seja, esse cara é o cara em que o cliente vai querer te ligar para tirar uma dúvida sobre aquele processo, e não necessariamente sobre o seu produto. Sim. É natural que, se ele confia em você como um especialista daquele processo, daquele tipo de problema, ele vai buscar você também quando ele precisar de uma solução. Então, cada vez mais, a empatia e o domínio técnico sobre o problema são características relevantes para você poder desenvolver uma venda. Do ponto de vista da equipe, olhando então do lado agora do vendedor ou do lado dos líderes, o que acontece? Isso acaba gerando mais uma necessidade de se ter uma comunicação, uma via de mão dupla. Quando a gente tem o distanciamento por meio da tecnologia, é natural que aquele ritual do cafezinho, por exemplo, você não tem mais. Então, se você levantava da mesa às 3 da tarde, ia tomar um cafezinho e encontrava o vendedor. O vendedor voltava de uma reunião, ia imprimir alguma coisa no escritório, etc. e tal, e encontrava o gerente dele. E esses encontros ocasionais aconteciam com mais frequência. Hoje eles não acontecem. Mas é possível que isso aconteça de maneira remota, só que aí sempre de maneira remota ela é uma maneira formal. Porque eu vou precisar mandar um invite para o cara, vou ligar no momento que ele vai ter que, putz, me liga daqui a pouco. Então, essas conversas elas vão se tornar naturalmente mais formais. E aí, a minha recomendação, a minha sugestão é que passe a criar ou vivenciar, se já existia, alguns rituais que unem as pessoas, desde que o mundo é mundo, né, em volta da fogueira, e hoje em volta aqui do Zoom, do Google, etc. Mas que passem a criar rituais formais, mas que tenham espaço para o ritual orgânico. Algumas empresas até de tecnologia têm feito um happy hour live. Então, cada um está na sua casa lá, tomando uma cerveja, e você... Esse ambiente ele é preciso para se ter um elo de confiança. A confiança é construída quando eu, em algum momento, me torno vulnerável e alguém me suporta, ou quando alguém se torna e se permite ser vulnerável, eu suporto essa pessoa. Nesse momento, um degrauzinho da confiança é construído. E assim por diante. E esses degraus, em geral, não são construídos só nos momentos formais, nas reuniões de meta, de avaliação, de pipeline. Elas são construídas também nos momentos informais. Então, eu deixaria aqui a sugestão de assim, mantenham-se os ritos vivos, mas não só os formais. Crie alguns ritos informais para você poder permitir essa conexão, essa evolução da conexão, né? Sim, sim. Muito bacana isso que você está falando, né? Porque essa questão da vulnerabilidade, ela está muito presente hoje nas relações, né? Líder-liderado. E aí eu tenho a vulnerabilidade porque, né, dependendo do perfil do líder, se eu sou um líder que já trabalha na relação de confiança, fica mais fácil, né? Então eu vejo hoje, eu falo com muitas empresas e tinha empresas que resistiam muito, né, a ter a gestão de equipe remota por opção, não por condição de trabalho, né? Mas, se pudesse. Então, hoje, muitas áreas, muitas empresas, todo mundo foi obrigado rapidamente a tombar para esse modelo, né? Então, quem já tinha uma cultura mais aberta, uma relação de confiança, isso flui tudo mais naturalmente, né? Então, agora ainda eu entendo que fica mais forte essa questão, né? Da confiança, da transparência, da comunicação, de trabalhar por responsabilidade, né? Então, que tem tudo a ver, né? Que líder que tem um modelo um estilo de liderança mais antiquado, ele deve estar sofrendo muito, né? Porque ele não confia, ele trabalha em outro modelo, né? E a gestão dele física, inclusive presencial, permitia que ele se apoiasse nesse modelo antigo de gestão, né? Pelo poder ou pela autoridade. Eu estou vendo que horas você chega, eu estou vendo que horas você sai, e isso perde-se, né? Você me permite, Dani, até deixa eu falar de um conceito, que é o conceito da autocracia, né? Que é um conceito já difundido aí, enfim, de alguns séculos atrás, mas que foi trazido novamente aí para os ambientes corporativos, principalmente nesse momento em que a holacracia basicamente vamos dizer assim, a hipótese dela é possível ter uma organização sem chefe? Quer dizer, é possível que todos sejam pares e se auto-organizem de maneira orgânica? Uma vez que eu tenho todo mundo remoto, que eu tenho ferramentas de gestão em que eu posso subir o meu passo da tarefa, o outro pega a partir dali, e quase que eu não preciso ter conexão com ninguém,
desculpe, não é ter conexão. Eu não preciso ter uma hierarquia para que um processo funcione. E essa é uma provocação, claro que não tem resposta para isso, mas existem dois pontos muito interessantes e que eu acho que nesse momento a gente vive, especialmente no segmento de vendas. O primeiro deles é que para eu ter uma holacracia, eu preciso ter uma estrutura de poder que sempre foi idealizada, sonhada, formalizada, vamos dizer, e querendo ser vivida, um desejo do cara, putz, eu tenho 100 funcionários embaixo de mim, eu tenho 200 funcionários abaixo de mim, eu tenho 300, eu tenho 3.000. Então, a posição de liderança, desde as tribos, sempre foi algo almejado. Então, isso está construído e implícito no nosso, desde os primatas, vamos dizer assim. Então, para que isso aconteça, eu acho que isso vai acontecer porque vai ter um achatamento, já vinha tendo esse achatamento nas organizações por uma questão de inovação, de agilidade, e agora, com todo o processo de distanciamento social, isso se intensificou, em que eu tenho, de um lado, um líder que ele precisa ter um pouco menos ambição pelo poder, vamos dizer assim. O poder por ele mesmo faz cada vez menos sentido, mas vamos lembrar que lá desde a época dos primatas ele sempre fez sentido, então eu preciso desconstruir isso na minha cabeça, porque isso vai criar um vazio existencial em mim enquanto líder, porque há 40, 30, 40, 50 anos eu vivo a sensação de que ser líder é ter uma equipe grande e ter poder, além de outras coisas, né? Influenciar pessoas, etc. Então eu preciso desconstruir isso. Quando eu desconstruir isso, abre em mim um vazio emocional. E eu preciso preencher isso de outra satisfação. Satisfação, por exemplo, de ver um projeto bem feito sem eu ter que colocar a mão. Satisfação, por exemplo, de ver uma super venda, a maior venda da empresa, em que eu, enquanto líder, não participei da venda. Né? Satisfação de ver um super projeto de solução bem construído, sem eu ter que ter participado desse processo. Do outro lado, a gente tem o liderado, que também, muitas vezes, se acomodou no processo de dizer, meu chefe mandou fazer, eu não concordo, mas eu vou fazer. E esse eu não concordo, mas eu vou fazer, na verdade, é uma super desculpa para quando der errado, vai dizer, cara, eu não concordava, mas eu fiz o que ele pediu. Então, também existe do lado do liderado a necessidade dele deixar a cadeira de sempre ter uma bengala para passar a falar, filhão, agora não tem mais bengala, agora é você e Deus. Você está dentro de uma estrutura colaborativa e que se você não fizer o seu, alguém vai cair do outro lado. E isso também vai tirar um vazio emocional, porque eu estou tirando uma bengala que sempre foi desculpa para os não resultados do liderado, dizendo que a culpa estava no líder ou em alguma outra pessoa, e você passa a ter que assumir a culpa da sua baixa ou não performance. Então, nesses dois, tem esses espaços que vão cada vez mais aparecer. É importante que a gente, se líder, se avalie enquanto líder e, se liderado, se avalie enquanto liderado, para poder ter uma organização cada vez mais horizontal. E focada em resultado, né? Que agora as empresas estão tendo que se reinventar para bater meta, repactuar meta, para poder, enfim, produzir, né? Mudam as competências, nessa questão que você falou, né? Mais protagonismo, mais disciplina no processo de vendas, né? Do vendedor. Então, entra uma série, aparece, né? E se fortalece uma série de competências que antes eram importantes, porém hoje são mais ainda, né? Agora entrou uma pergunta aqui, deixa eu compartilhar com você, Marcelo. Legal. Você acha que no B2B a geração de conteúdo pode ser uma ferramenta importante para gerar mais confiança no cliente, consequentemente interesse em fazer negócios futuros? A questão de geração de conteúdo, e aí isso traz a geração de conteúdo cada vez mais, ela está personalizada. Então, você vê que as empresas que são empresas B2B, elas produzem conteúdo, mas a maioria desses conteúdos é assinado. Existe uma pessoa que assina. Então, a primeira coisa, sim, é preciso gerar conteúdo. A segunda o conteúdo é pessoal. Mesmo que seja o presidente da empresa, o fundador da empresa, ninguém quer falar com um logotipo. O cara quer falar com uma pessoa que pode ser o jornalista da empresa, etc. Então, sim, super importante. Como essa comunicação, ela não é, não vou dizer que institucional, ela não é uma comunicação chapada no logotipo, ela tem uma pessoa, entra um conceito que a gente chama de personal brand, em que é importante que as pessoas criem a sua marca pessoal, seja ela como líder da organização, como dona, sócia, fundadora ou simplesmente vendedora. Então, a geração de conteúdo passou a ser uma necessidade, como para voltar nos tempos atrás, né? Algumas companhias lá atrás não tinham programa de milhagem.
Isso era um diferencial. Aí todos passaram a ter um programa de milhagem. Então não tem mais diferencial. Você tem que ter e tem que ser bom pra caramba, porque os outros também têm. Então a geração de conteúdo passou a ser algo tão natural para tantas pessoas, que tem pessoas que eventualmente nem têm a sua hierarquia, não têm eventualmente o seu cargo, nem trabalham numa empresa tão grande quanto a sua, mas pode ser que sejam muito mais respeitados no seu segmento que você. Só para dar um exemplo disso, para dar um exemplo de um cara mais ou menos conhecido no mercado digital, que é o Thiago Nigro, que fala sobre investir na bolsa, etc. e tal, enfim, pessoa física, ele, a marca dele, né? O cara fez uma live no Instagram com 156 mil pessoas. Nossa. Quando esse cara se propõe a dar dicas de investimento, você até pode dizer, cara, meu capital intelectual é maior que o dele, mas o cara tem 156 mil pessoas assistindo ele. E isso traz para ele uma marca pessoal que faz com que ele gere um capital social, e esse capital social gera confiança. Portanto, se ele falar para você comprar ação A ou B, possivelmente a influência dele vai ser maior do que outra pessoa que não tem 156 mil seguidores. Seguidores não, é pessoas assistindo ao vivo. Então, sim, a geração de conteúdo é uma ferramenta muito importante para ela criar autoridade. A autoridade cria confiança. Quando a gente fala de criar autoridade, isso é um gatilho mental. E o gatilho mental são pré-setups do seu cérebro que, ao serem estimulados, eles reagem de maneira inconsciente. Então, quando a gente cria conteúdo e cria autoridade, se você teve um teste nos Estados Unidos, né, muito interessante, foi o seguinte, os caras colocaram uma pessoa fardada falando para as pessoas comuns trocar de calçada. E aí colocaram uma pessoa não fardada, ou seja, sem autoridade, né, sem a autoridade da farda, mandando elas trocarem de calçada. E a aderência, quando a pessoa fardada falava troca de calçada, foi quase 100%. Porque ele tem uma coisa que é autoridade. Você respeita uma pessoa de farda. E seu cérebro não pensa putz, por que você está mandando eu trocar de calçada? Né? Seu cérebro simplesmente reage. Então, quando a gente gera conteúdo, a gente se torna autoridade, seja enquanto empresa ou enquanto pessoa, e eu, como autoridade, tenho mais poder de persuasão do que outra pessoa que tem menos autoridade que eu. Muito legal. E eu acho que nesse sentido que você está falando, não é a questão da autoridade, não é o poder autocrático, mas sim uma referência, né? Isso. Então, ele se torna uma referência no assunto, que o cara de farda é a pessoa que, teoricamente, cuida da segurança das pessoas, né? Sim. Então é nesse sentido, né? Então, você achar o que você está falando seria mais no sentido de achar o seu diferencial, né? Que é essa marca pessoal, ser essa referência, essa autoridade para que os clientes comecem a te procurar não só para comprar, mas para você poder orientá-los, né? A gente tem até um conceito bacana que eu gosto muito, que é do Challenger Sales, Sim. que é o vendedor desafiador, né? Então, de fato, é um vendedor que aconselha, que orienta, né? Então, nesse momento que a gente está se reinventando, isso se torna ainda mais relevante, né? Eu ligar para o meu cliente, se eu ligar agora, hoje, para o meu cliente e falar que quer comprar de mim, ele não vai querer me atender. Então, ou ele vai me atender já meio resistente. Mas se eu ligar me importando, como é que você tá? Como é que tá a sua família? Você se adaptou ao home office? Olhar ele como ser humano, ele vai começar a me relacionar e aconselhar ele. É uma outra forma, né, de conexão com o cliente. Você cria um motivo para poder gerar uma conexão, né? Isso acontece também, não só nos momentos de pandemia, Dani, mas quando você tem ciclos longos de venda. Então, vamos dizer, você conectou o potencial cliente hoje, ele falou, cara, me liga em outubro. Como é que eu fico assim? Me pediu para ligar em outubro, então eu não vou. Talvez eu vou ligar ali em agosto, para dar uma antecipadinha, ou setembro. Mas eu não vou ficar ligando para o cara mês a mês. Legal. Por outro lado, se eu gero conteúdo, eu tenho alguma chance, né? Vamos dizer que você trabalhe com segurança da informação. Cara, publicou um artigo de vulnerabilidade de PCs, de clientes individuais. Cara, legal, você vai pegar esse artigo e vai mandar para o cara. O que é importante, Dani, também assim, é não ter expectativa de que só gerar o conteúdo vai fazer o cara antecipar a compra dele de outubro para agosto. Então você mandou um artigo para o cara em agosto, ele vai comprar? Não. Você vai construir um relacionamento mais sólido, mais forte. Que vale, inclusive, para quando você, eventualmente, se você trocar de empresa, eventualmente, sua empresa criar uma outra área de atuação, você constrói um relacionamento mais sólido. E isso, sim, eu acho que é um subproduto dessa pandemia, em que as pessoas buscar ter um grau de conexão um pouco mais sólido. O cara vai migrar de empresa, mas vai manter a rede de conexões dele de um jeito um pouco mais
vamos dizer, seria uma Facebookização do LinkedIn. Né? Seria o pessoal ter um grau de relacionamento e, cara, curti seu artigo. Pô, né? Trocar essa ideia sobre negócios e sobre a rede de fato. Né? Sim, sim, sim. E aí fazer isso de uma forma bem estruturada, né? Acho que não é, claro, você quer se relacionar com o seu cliente, todo mundo quer vender, mas assim, cada vez mais eu acho que a humanidade agora está sendo chamada para isso, né? Para você se importar com o ser humano e tudo vai ajudar a vender. Então, se você consegue colocar isso de uma forma genuína, óbvio que assim, o foco é venda, mas você vai hoje plantar para colher no futuro, e esse futuro pode ser bem antes do que você imagine. Agora, deixa eu te fazer mais uma outra pergunta, aí a gente está caminhando para meia hora de webinar, e mais um pouquinho, a gente tem mais uns 15 minutinhos. Me conta um pouquinho sobre essa questão de meta, de repactuação de meta, como é que está isso no mercado, como é que como o líder está tratando isso, como é que está sendo essas renegociações, você pode contar um pouco mais? Claro, claro. Esse é um outro ponto, quando a gente fala dos seres humanos, né, de pessoas que estão nas suas funções, é uma coisa que a gente tem visto com bastante preocupação, especialmente porque isso está ligado com uma coisa que a gente entende que é saúde mental. Você imagina o seguinte, o cara que está para cumprir de mil qualquer coisa, só para a gente ter como exemplo, e essa meta ainda não foi repactuada. E talvez ela nem tenha como ser repactuada nesse momento, porque o líder ou o dono da empresa ou o diretor também não conseguiu entender para onde é que vai a empresa. Então, o que tem são as empresas fazendo planos de contingência, riscando algum outro tipo de meta para dizer, cara, eu vou arriscar aqui que eu vou crescer 2%, mas não sabe se vai crescer 2% ou se vai cair 5%. Ou se dá para manter 10% de crescimento. Então, isso gera um gap super irrelevante, que é a questão da repactuação. Então, essa repactuação está travada hoje porque o líder ou a direção da companhia não consegue riscar um outro número, o chefe ou o líder de vendas não consegue cascatear isso para baixo, e você acaba que sempre foi orientado, e aí talvez seja uma característica, de novo, histórica, né? Sempre foi orientado para a meta, você se vê perdido. Você diz, cara, eu tinha que vender 1000 peças. Só que eu estou vendo que pela situação, cara, mês passado eu não vendi, esse mês não vendi, minha meta já teria que ser 3.000, sendo que o 1.000 era desafiador. E isso pode gerar gera uma ansiedade. Em alguns casos, do que a gente tem conversado, sentimentos bem específicos, assim, de algumas pessoas, tem gerado um sentimento de culpa, de dizer, cara, não vou conseguir atingir a meta. E aí, olha a importância, nesse momento em que a pessoa está isolada na casa dela, dando espaço para todos os pensamentos menos nobres, que nosso próprio pensamento nos boicota, dando espaço para todos esses pensamentos, sem poder ter o cafezinho para trocar ideia com o chefe. Porque eventualmente tá no cafezinho e ia dizer, cara, putz, soltar aí a meta, difícil. Putz, acabei de sair correndo com a diretoria, vai mudar, peraí, estamos trabalhando. Você teria ali algum conforto, mesmo que sem evidências, mas você teria um conforto para essa sua situação emocional. Então, talvez aqui até, pensando agora, surge uma dica de dizer, cara, converse sobre o tema metas com o seu liderado. Mesmo que você ainda não tenha resposta, mas dê um conforto para ele para dizer, cara, você não sabe ainda qual é a sua meta, eu também não sei dizer, o que eu ia pedir é que você ficasse tranquilo, porque as mentes tranquilas são mais poderosas. Né? Tem um corredor muito legal que chama Kipchoge, que é o cara mais rápido do mundo. Fez uma maratona, 42 quilômetros, em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. E ele tem uma frase que diz, nada é mais forte do que uma mente tranquila. Então, use a sua energia para tranquilizar seus liderados, mesmo que você ainda não detenha informações precisas. E isso já é quebrar um paradigma, porque no mundo corporativo a gente está acostumado com meta, números, evidências, só que nesse momento é relação humana, é a tranquilidade humana, é o espaço do líder poder conversar com o seu liderado e dizer, cara, existe uma dificuldade, essa dificuldade não é só sua, fica calmo que tudo vai dar certo. Então eu acho que esse seria o ponto, porque só para voltar ao depoimento que a gente teve semana passada foi, cara, eu estou com receio de não bater minha meta, eu estou me sentindo culpado. E aí você imagina, né, eu brinco que tem o antigo normal, a gente tem o atual normal, né, porque já são 40 dias, talvez mais 10, 15, não se sabe, mas são 60 dias agindo de outro jeito. Então já tem um atual normal e vai ter o novo normal. Então imagina uma pessoa com essa culpa de não bater meta por 60 dias, que buraco
psicológico que isso pode abrir na cabeça da pessoa, né? Então, sim. Um momento de conforto é importante. Eu acho que tem uma questão de pressão, né, muito grande do momento atual, a questão de meta, a questão do vendedor pagar suas próprias contas, né, a questão da manutenção do emprego, uma série de desafios, fora a rotina da casa, né, quem tem família com filhos, como é que eu vou produzir, como é que eu vou me organizar. Então, tem muitos desafios, né, tanto do líder quanto do liderado, que são mais intensos nesse momento. Tem um outro ponto que eu vejo também que tem a ver com essa questão de liderança de equipe remota. Tem vários clientes falando, eu estou com a agenda cheia, tomada de calls e teleconferência, para cima e para baixo, é Zoom, é webinar o dia inteiro. E aí você vê, a minha dúvida é, a galera tá prestando atenção ou tá rolando ali, eles ficam, bota no mute, vai vender outra coisa, escutam outro áudio, ou vai respondendo no celular. Então, assim, eu acho que tem um excesso também, até por questão dessa culpa, né, de estar à distância. Então, toda hora marcar teles e reuniões formais, né? E talvez a gente, acho que isso que você deu uma dica muito legal, sair um pouco dessas agendas, milhões de agendas formais, que nem sempre os caras estão presentes de corpo e alma, estão fazendo, às vezes, várias coisas ao mesmo tempo. E aí tentar otimizar o tempo, né, das pessoas e entrar para essas agendas mais individualizadas, ligar para o vendedor para saber como é que ele está. Então, eu vejo que uma questão que antes estava quase... a gente fazia muito pouco, era ligar, né, para as pessoas. Então, ligar para o cliente, era tudo muito WhatsApp, e-mail, enfim, né? Era muito prático, né? Tudo prático. Ou pessoalmente, claro, né? Mas como não tem o pessoal, o telefone é a segunda grande força da comunicação, né? Sim. Fora agora essas videoconferências que também é forte, porque você está vendo, então fazer vídeo com o cliente é uma coisa bacana, né? Porque ele está te vendo, está te ouvindo. Mas pensando em equipe, né? Esses momentos informais de ligar para individualmente para os vendedores, saber como eles estão de fato, né? Quais são as dificuldades individuais, fazer vídeos com aquela pessoa, então, para de fato ser efetivo e não ficar lá um monte de gente, um monte de tempo, né? Eu mesmo já falei com um cliente meu que o cliente falou, não pode falar, tá rolando aqui uma reunião, e ele falando comigo e ele estava numa reunião. Eu falei, uau, né? Você sabe que a gente, você me lembrou uma coisa, né? Que a cultura é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está vendo, né? Então a live virou né, o cara coloca lá para a gente que aplica treinamento, né? Alguns treinamentos remotos, inclusive, você está vendo que nitidamente ninguém está lá. E aí eu acho que entra um outro ponto que assim, para puxar, só para endereçar aqui para o final, mas falando sobre a questão de você ser protagonista para você não terceirizar o eventual insucesso da sua própria vida. Então, de transformação, a gente vê companhias investindo em treinamento, não só nesse momento, sempre foi assim, né? O absenteísmo em treinamento é muito alto, mas você vê pessoas se engajando em outros treinamentos, não porque a empresa mandou, mas porque ele tomou a iniciativa. Enquanto você tem uma massa, às vezes, de pessoas que, por dentro da companhia, são de companhias, não usam esse recurso, você tem, do outro lado, pessoas muito estimuladas a se desenvolver. E essas pessoas que eu estou chamando de protagonistas da própria vida, elas conseguem ver uma live de 3 horas e para ela não está vendo Netflix. O cara tira print da tela, o cara olha, o cara interage, o cara pergunta, o cara participa daquilo. Então, eu acho que nesse momento, assim, o cara se tornar ativo. Até o termo que a gente usa é espera ativa, né? Enquanto eu não sei o que vai acontecer, eu vou esperar de maneira ativa. Né? Então, a pergunta que veio aqui, por exemplo, a respeito do conteúdo, cara, começa, né, para quem... eu acredito no conteúdo, né? Cara, comece a escrever um artigo, publica um hoje, você vai ter críticas, ideias, assim por diante. Então, eu diria que a gente vive esse momento de espera ativa e que, no fundo, participar de um treinamento ou de uma live, né, só fingindo que você está lá, você perde uma coisa que a gente chama de potência do presente, e enquanto eu não estou presente, eu estou fazendo alguma outra coisa. A gente já vive hoje um momento de ansiedade por não saber o que vai acontecer daqui para frente, e isso gera para a gente uma super ansiedade. Então, quando eu estou numa reunião que eu não estou na reunião, isso também não é um problema atual, é um problema já histórico, né? Você faz uma reunião sexta-feira, o cara já está sabendo quando é que vai ser o happy hour. Isso traz para a gente uma qualidade de vida enquanto vendedor, que já tem que brigar ali com a meta, no cenário do vendedor já é desafiador.
E aí você se projeta no futuro, trazendo ainda mais ansiedade, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e não fazendo nada. Então, eu acho que focar no presente aí pode ser uma boa solução. Sugestão super simples, respira e passa. Respira 10 vezes conscientemente que passa. Faz toda a diferença. Respirar é algo tão simples, mas que faz toda a diferença, né? Exatamente. Eu costumo praticar bastante. Momentos de estresse, de tensão, respira 3 vezes, se restabelece e vai em frente. Exatamente. Exatamente. E aí, você tinha falado a questão da... Eu me perdi o raciocínio aqui. Bom, segue aí, que eu perdi aqui o que eu ia falar, mas eu já lembro. Já volto, então. Pergunta, se as pessoas quiserem interagir. Oi? Você tem mais alguma pergunta ou se alguém quer interagir contribuir com alguma... Não. Pessoal, até fazendo uma pausa aí, ó, deixa eu ver aqui. Se vocês quiserem comentar, fazer mais alguma pergunta, a gente está indo para o final agora, a gente vai para a última pergunta. Uhum. Últimos 5 minutinhos. Teve um comentário aqui que a respeito que a melhor coisa é fazer uma pausa, né? É isso aí, sempre bom fazer uma... sim, sem dúvida. Pausa é preciosa. Uhum. A gente precisa de tudo na vida, né? A gente precisa dessas pausas para se renovar, né? Eu acho que nada é por acaso também, né? Fazendo um parênteses aqui, a gente está passando por esse momento, é um momento com muitas dificuldades e muitos aprendizados, né? Então, tem que resgatar o que é importante, o que é nosso valor, né? O que de fato... O que a gente quer fazer de diferente no nosso tempo, né? Escolher, a gente está podendo fazer algo que a gente nunca fez, que é escolher um pouco melhor em alguns momentos o que você vai fazer no seu tempo. A gente vivia devorado, né, pela rotina de vendas, agora, como a demanda de cliente diminuiu, a gente exige mais proatividade, então a gente vai poder planejar melhor, né? Como que eu vou ter estratégia de chegar no meu cliente diferentes? Então, e aí... É o que eu estava comentando da holacracia. Você vai passar a ser mais responsável pelos seus resultados, né? Porque de todo mundo a demanda diminui, a direção acaba tendo outras demandas também. E isso acaba... Só para resgatar, eu lembrei o que eu ia falar. A gente comentou que o processo de vendas veio evoluindo para que a gente tivesse necessidade hoje de fazer uma venda consultiva. Venda consultiva é essa que estava focado na dor processual, vamos chamar assim, ou técnica do cliente. E que essa dor no momento de pandemia e que as pessoas estão com medo das coisas, passa a ter que ser também a dor daquela pessoa. Você tem que resolver o problema técnico e o problema daquela pessoa. Assim também deve ser com os nossos liderados, em que eu, além de resolver o problema dela para ela bater a meta dela, vamos dizer assim, seria o problema técnico que eu teria, né, no meu cargo com ela, eu tenho que também me propor a sentir, ter a real e verdadeira empatia pelo cliente para poder resolver, nesse caso, o liderado, para eu poder resolver de fato a dor dele. Que pode ser simplesmente medo de não atingir a meta, ou vergonha de não atingir a meta, ou qualquer outro de não atingir a meta. E aí eu, então, tenho que entrar nessa cadeira de ser o cara que vai se confortar e confortar os outros. Isso faz toda a diferença agora, né? Parece algo que todo mundo fala, empatia, mas, é de humano para humano, é ser humano. É simples e difícil ao mesmo tempo, né? Agora, o mais legal disso tudo é que dentro do processo de vendas existem técnicas para empatia, para você construir empatia. E aí é que volta a questão de, apesar de ser super humano, quando a gente fala, por exemplo, de copyright, gatilhos mentais, etc. e tal, são técnicas que você tem de acessar. E elas são legítimas, apesar de serem técnicas. Porque a legitimidade está no que motivou você a usar a técnica. A história da faca, né? Você pode usar para cortar cebola ou para machucar alguém. Então, técnicas de persuasão é para você acessar um canal. E você pode usar com boa intenção ou com má intenção. Espero que sempre boa, né? Mas... Legal, acho que vale a pena. Marcelo, fala rapidinho um pouquinho mais sobre 2 ou 3 técnicas dessa que você trouxe, falou o nome delas. Bom, tem uma técnica, gatilhos mentais, né, que são aquelas coisas que despertam a sua atenção antes de você mesmo saber. Quem já navegou na internet aí para comprar cursos online, isso está repleto de canais e de gatilhos mentais. Urgente é um deles. Então, o gatilho de urgência, por que ele é tão perspicaz?
Porque nós, lá na época quando a gente era primatas, vamos dizer assim, a gente tinha duas grandes necessidades que nos orientam até hoje, que é a necessidade de sobrevivência, se alguém vier me atacar, eu me protejo, e a necessidade de subsistência, eu tenho que comer. Então, quando eu falo que só hoje, o meu cérebro vai lá atrás, faz uma regressão e diz, cara, eu só tenho comida para hoje. Mesmo que o só hoje seja um sapato, uma bolsa ou um computador. Então, na promoção só hoje, desperta um gatilho que o seu inconsciente diz, cara, opa, ele te deixa alerta. E quando você lê só hoje, você ficou alerta. E você parou de prestar atenção em tudo que está acontecendo para focar naquele computador. Então, esse é um gatilho mental, por exemplo. Super legal, é super legal. Legal, funciona né? muito bem, funciona super Funciona, bem. tanto que todo mundo usa. A questão é que os marqueteiros, os publicitários, já sabem disso há muito tempo. Só que isso se popularizou, isso ficou simples e hoje tem que estar na caixa de ferramenta do vendedor. Existe uma outra ferramenta, só para falar de mais uma aqui, se chama carta de vendas. Carta de vendas é um negócio que foi criado em 1930, porque foi uma forma de um advogado defender uma pessoa que tinha machucado um cachorro diante do juiz. Ele não usou juridiquês, ele usou uma história emocional, como se fosse um storytelling ali. E aí, a partir desse storytelling, ele conseguiu ter um ganho na ação dele. Legal. Como é que isso traz hoje para nosso processo de vendas? Veja, quando eu vou vender uma ferramenta, isso é muito comum, é natural, uma ferramenta software, é natural que eu, vendedor, vá me focar principalmente na funcionalidade da ferramenta. Só que a funcionalidade pode não abastecer o desejo daquele cara que está comprando. Então, é só exagerado se o desejo daquele cara que está comprando é ganhar visibilidade, comprando aquela ferramenta, eu preciso fazer o discurso de como é que aquela ferramenta vai fazer esse cara ser promovido. E não importa a funcionalidade da ferramenta. Ela importa menos. O que importa é como é que eu tangibilizo aquelas funcionalidades como um trampolim de carreira para esse cara. E isso são técnicas de copyright, de gatilho mental, de cartas de vendas que você tem que usar. Então, são bem profundas assim, né? Quando a gente vai fazer fazer palestras e até curso de palestra, que a gente teve a oportunidade já de desenhar em conjunto com a integração, tem essa história. Como é que eu deixo um gatilho para o cara ficar atento, fazer o cara se atentar no flow? Muito legal. Esse assunto aí dá pano para manga, né? Agora, como surgiram 3 perguntas aqui no chat, a gente vai estender um pouquinho para responder essas perguntas. Vamos lá. Nesse momento novo, onde as equipes estão remotas, a pausa é essencial. Antes, a rotina era tomada por visitas pessoais, viagens, e hoje o vendedor precisa de outras estratégias para seguir o dia a dia sentado de frente para o computador, que, diga-se de passagem, é tão cansativo quanto os encontros pessoais. Sim. Foi um comentário. E aqui é mais uma consideração, né? De fato, quando a gente se deslocava entre uma reunião e outra, meu cérebro tinha um tempo de respiro. Porque nos 40 minutos que eu estava ali, eu chegava 10 antes, tomava um café, olhava a paisagem, passava por um jardim, tinham outros estímulos. Hoje você acaba uma reunião, em 2, 3 minutos você está em outra. Então, seu cérebro não tem mais esse tempo. O que você tem que fazer? Construir esse espaço na sua agenda. Tempo de respiro. Para nós, vendedores, que falando do perfil comportamental diz que somos executores, pessoas dominantes que focam no suor mais do que no pensamento, ficar parado é perda de tempo. Mas a gente precisa entender que ficar parado é importante como a história de afiar o machado, que você vai cortar a árvore mais rápido. Então, é importante ter pausa, cave as pausas, porque ela também é trabalho. Sem dúvida, super importante. E se a gente parar para pensar quantas horas por dia, por semana e por mês a gente está economizando com essa questão do deslocamento, né? Então, a questão de produtividade pode ser cansativo, mas aumenta muito, né? Então, se a gente conseguir, sei lá, dependendo de onde a pessoa mora, né? Em São Paulo, a gente tem um tempo de deslocamento gigantesco, né? Então, sei lá, você faria 2 horas por dia, por semana 10 horas, por mês 40 horas, é uma semana a mais de trabalho que você ganha no mês, né? Só com a questão de economia de deslocamento. Então, é importante fazer essa conta também para a gente ver que a gente também está tendo uma oportunidade de atingir mais clientes, né? Sim, também. Vamos lá. Outra pergunta. Marcelo, observando o futuro, quais mudanças você acredita que teremos na área de vendas? Eu acredito... Boa. Eu acredito que... eu vou citar aqui 3 coisas importantes, tá? Não sei se são só essas, mas me veio agora essas. A primeira, estar baseado em processos.
A gente ainda encontra muitos times de vendas que a gente costuma chamar de old school, e não é uma questão de idade, é uma questão de mindset, né? Aquela história de você ter um mindset fixo, de ter um mindset mais maleável, de crescimento, etc. Então, a primeira coisa, a vendas vai ser cada vez mais processo. Você saber usar o LinkedIn para fazer social selling, você seguir o script, se você está diante, né, trabalhos de varejo, que a gente já fez, você está ali diante do consumidor, seguir aquele roteiro de 10 perguntas que vendem, cada vez mais vai ser mais processual, porque o mapeamento do comportamento humano cada vez mais está possível de ser previsível, vamos dizer assim. Quando você assiste Netflix, ele diz, a chance de você gostar dessa série é de 93%. Ou seja, ele sabe mais que você do que você mesmo. Então, o processo cada vez vai funcionar mais, processo de algoritmo. Segundo, as habilidades de soft skills, as técnicas de soft skills, elas vão ser cada vez mais exigidas. Como eu estava comentando aqui, copywriting, gatilhos mentais, técnicas de comunicação, isso são técnicas. Não é assim, eu sou bom de relacionamento, eu sei falar bem, esquece. Né? A gente, lá no começo, quando começou a produzir conteúdo, a gente fazia diversos vídeos no improviso, sem construir roteiro. Quando você passa a construir roteiro, você vê o poder que você tem em cima da sua audiência. Porque você pensou naquilo, usou a palavra certa e você usa as técnicas de copywriting e aquilo chega muito mais forte. Então, desenvolvimento de soft skills como uma característica fundamental para os vendedores. Desenvolvimento das hard skills, processos de venda. E como um terceiro ponto, eu vou contar uma historinha aqui para finalizar, mas existe o termo, como eu disse, o advisor. Né? Existe um cara que se chama Roenis. Esse cara ele é um especialista em vender tênis de corrida. Eu não sei se tem algum corredor aqui no grupo, se tiver, manda um oi aí. Mas ele cobra R$500 só para dizer qual é o tênis, qual é a meia e qual é o cadarço que você deve utilizar para o seu tipo de corrida. Seja pelo seu tipo de pisada, seja pelo seu tipo de terreno, seja pela sua prova, se é de mais curta ou de mais longa quilometragem, provas longas ou curtas, né? E isso mostra que nesses R$500 não está embutido nenhum tênis, é só a consultoria. Então esse cara, para mim, é o maior exemplo de que os vendedores que sobreviverão, para a gente ser exagerado, mas verdade, são aqueles que serão advisor dos seus clientes, os quais o seu cliente pagaria para comprar de você. Nesse caso, o Roenis não é dono de loja, ele não atende numa loja específica, ele te dá uma consultoria de qual tênis comprar. E nessa consultoria você pode deixar de comprar um Nike de R$1.500 para comprar um Mizuno de 700. E esse tênis ser melhor para você. Então veja que ele agrega valor, mas não no sentido de ser compensatório. Eu vou te indicar um tênis mais barato. Cara, ele agrega valor porque você passa a entender que o seu cadarço é importante para a sua corrida. Que a sua meia é importante para a sua corrida e que o seu tênis também é importante para a sua corrida. Então, eu citaria esses 3 pontos. E, por último, só para fechar, o vendedor tem que se atualizar sempre, cada vez mais, cada vez mais. E a gente ainda vê muitos vendedores que, em geral, 70% dos times de vendas, eu me incluo neles, aprendeu na prática. Porque você tem poucas formações, agora cada vez mais, né? Poucas formações teóricas de vendas. Então, você acaba se tornando um detentor de uma quantidade grande de paradigmas. E aí, essa seria a última dica de dizer, cara, baixa a guarda, aprende cada vez mais. Você tem que estar muito na frente do seu cliente. Muito legal, muito bom ouvir isso, Marcelo. Dicas preciosas. Obrigado. Agora vamos caminhar para a última pergunta aqui, antes de finalizar, ou comentário, vamos ver. Nesse momento que estamos vivendo, a utilização da parceria é o melhor caminho, pois sempre será 2 vias, vendas com suporte em solucionar a necessidade do cliente e nós, como vendas, sendo visto como suporte para solucionar problemas. Tem que ser uma troca, o famoso ganha-ganha. Uhum. Perfeitamente. E aí entra aqui uma questão que eu acho fantástica. Assim. O fato da gente ter um processo, vou ser rápido, tá? Para a gente concluir aqui em 1 minuto e meio. Mas o fato da gente ter um processo de industrialização que durou os últimos 100 anos, em que o foco era na produção e nas pessoas que eram ordinárias, que seguiam ordem, seguiam roteiro, fez com que as características do vendedor de comunicação, habilidade de relacionamento fossem colocadas em segundo plano. Isso, na nossa tese interna, com um pouco de pesquisa, mas não queria usar como base científica, mas como um sentimento, fez com que a gente gerasse uma característica grande nos vendedores de uma baixa autoestima. É comum você ver em time de vendas dizendo depoimentos do tipo, putz, minha mãe perguntou, cara, você estudou tanto, você vai ser vendedor? Colocando o vendedor numa segunda função. Essa característica que foi citada de construir esse relacionamento, de construir o ganha-ganha, de ver a dor e a possibilidade da empresa, de ver a dor e a possibilidade do cliente,
é feito por um cara que se chama vendedor. Eu costumo dizer que esse vendedor é o protagonista do progresso, porque sem ele não tem o progresso. Basicamente, 60% dos impostos do mundo são feitos por relações e transações comerciais. E isso só acontece porque um vendedor convence alguém a tirar o dinheiro do bolso dele e colocar no bolso de outra pessoa, e nessa transação você impulsiona financeiramente 60% do planeta. Ninguém mais vai ser importante nesse momento de pandemia para gerar o progresso do mundo do que os vendedores. Então agora chegou a nossa hora de brilhar, chegou a hora dos times de vendas ocuparem o palco principal das companhias, ganhando o devido merecimento. Muito bom, e fechando aí com chave de ouro, realmente agora é com a gente, né? Galera, líderes de venda, vendedores, é nossa vez. Então, Marcelo, quero agradecer aí as dicas preciosas, as palavras sábias aí, trazer sua experiência aí para compartilhar. Galera, obrigada pelas perguntas, vocês contribuíram bastante. E para comentar aqui com vocês, só para a gente finalizar, a gente está nesse ciclo de webinars. Amanhã terá um outro de vendas, que é como potencializar suas vendas no cenário atual, com o Ricardo Forque. E então aí vocês também podem entrar no link da integração, né? www.integração.com.br/webinar. E aí tem lá o tema tanto para amanhã quanto para o restante até o final do mês de maio. Tem outros temas bem interessantes, né? Na área de produtividade, de finanças, fortalecimento da mente. Então, tem bastante coisa boa aí nesse aspecto aí para a gente ser protagonista da nossa própria carreira. Exatamente. Então, obrigada, tudo de bom, galera, e boas vendas aí para todos. Muito obrigado. Forte abraço a todos. Obrigado a Dani, a integração, Samantha. Forte abraço. Tudo bem, tudo de bom aí. Tchau, tchau.